Nesse vídeo aqui, você vai descobrir o que talvez na sua rotina esteja sabotando a sua produtividade, te deixando sempre cansada, como se estivesse rodando em círculos sem sair do lugar. E eu vou dar um relato de uma experiência própria minha. Eu era uma pessoa que dormia muito tarde, assim, comparando com o horário que eu durmo atualmente. Porque a primeiro comportamento que pode estar sabotando a sua produtividade é justamente dormir tarde. E eu dormia por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, durante a semana e nos finais de semana, sexta, sábado, mais tarde ainda. E eu via pessoas próximas a mim que dormiam cedo, umas 10 horas da noite, e eu ficava com um pouco de preconceito, sabe? Eu olhava para a pessoa e falava: Nossa, horário de criança dormir. E eu não conseguia compreender os benefícios daquilo e eu achava algo muito surreal. E geralmente acontece isso quando a gente se depara com comportamentos de outras pessoas muito diferentes dos nossos comportamentos. A gente tem um pouco de repulsa, de preconceito, porque a gente acha aquilo muito diferente, é impossível pra gente, impraticável na nossa realidade. E era exatamente o que eu achava em relação a dormir 10 horas da noite ou até antes. Sendo que o que aconteceu? Eu comecei a ter a necessidade de dormir cedo, de dormir mais cedo, porque eu precisava acordar mais cedo do que eu geralmente acordava. Eu acordava por volta de 7, 7:30 da manhã. Eu precisei acordar mais cedo porque mudou a minha rotina. E então eu me obriguei a ir dormir mais cedo para ter uma quantidade de horas de sono suficiente. E, inclusive, paralelamente a isso, eu estava lendo um livro chamado Por que Nós Dormimos? E esse livro foi um divisor de águas também para mim, porque me fez entender a importância do sono, a importância de dormir bem, de ter uma noite de qualidade. E nesse livro, o autor fala que fez vários experimentos científicos com pessoas com sono e foi descoberto, né, o quanto o sono é imprescindível para que a gente renda no dia, para que a gente tenha atenção, para que a gente consiga ter foco, para que a gente consiga trabalhar sem estar sempre sonolento, sabe? Sem precisar lançar mão de artifício, seja um remedinho para ficar acordado, para ter mais atenção, seja um café, uma cafeína. Quando a gente tem um sono de qualidade, e nesse livro o autor fala que o ideal são 8 horas de sono, de 7 a 9, idealmente 8 horas de sono, o nosso corpo ele consegue se regenerar, é como se o sono promovesse uma limpeza cerebral, de fato, como se fosse uma máquina de lavar, limpando todas as substâncias tóxicas que se acumularam durante o dia e renovando a nossa energia. E o sono é importante também para a consolidação da memória, para que a gente consiga processar melhor as nossas emoções que a gente viveu durante o dia e para abrir espaço também para novas informações que o dia seguinte vai nos dar, entendeu? Para que a gente consiga memorizar, que a gente consiga aprender de uma forma muito mais profunda e ter mais foco, mais concentração, justamente por estar mais descansados. Então, quando eu descobri isso, eu pensei assim, não, eu preciso dormir bem, então o sono tem que ser uma das minhas prioridades, se não a maior prioridade na minha rotina, ter uma noite de qualidade. E não só em quantidade de horas, mas também que essas horas elas tenham qualidade. E nos próximos pontos que eu vou abordar aqui, vocês vão entender como outras coisas na nossa rotina, outros comportamentos podem propiciar, ajudar ou então prejudicar nessa qualidade do sono. Então, em primeiro lugar, se você está dormindo mal, se você está dormindo quantidades de horas insuficientes, menos do que 7 horas por noite, aparentemente você pode nem estar vendo tanta diferença.
mas a falta de sono ela é cumulativa. Meia hora a menos num dia, uma hora a menos no outro, 15 minutos a menos no outro. E quando você vai ver, você está com um acúmulo de cansaço que está de fato prejudicando o seu rendimento e você não está nem tendo essa noção, essa percepção. Inclusive, nesse livro que eu li, Porque Nós Dormimos, o autor cita um estudo no qual 2 grupos de pessoas foram expostas, né, a uma determinada atividade que demandava o raciocínio deles para poder, não sei se era algum cálculo matemático, alguma coisa simples, sabe? E, de fato, as pessoas que tinham dormido menos horas, elas tiveram um resultado pior do que quem tinha dormido mais horas. Porém, surpreendentemente, as pessoas que tinham dormido menos horas, apesar de o resultado não ter sido tão favorável quanto aquelas que dormiram mais, a percepção de produtividade, de acurácia, de foco, de concentração naquela atividade, ela estava absolutamente distorcida. Ou seja, elas achavam que elas de fato tinham ido bem, apesar de não terem ido bem. Então, muitas vezes você tá com um péssimo sono acumulado, e você tá achando que isso não está prejudicando no seu rendimento, no seu dia, na sua produtividade, mas de fato está sim sendo prejudicial. Então experimenta durante uma semana dormir melhor, dormir mais cedo, dormir mais horas, e aí você vai ver como que isso vai fazer diferença. Inclusive, as pessoas acham que basta dormir aquelas 8 horas de sono. Mas 8 horas de sono, você pegando o finalzinho da madrugada, início da manhã e o começo da tarde, se você dormir, por exemplo, das 3 da manhã às 11 horas da manhã, é diferente do que se você dormir às 10 horas da noite até as 6 da manhã. Essas 8 horas de sono, elas não vão ter a mesma qualidade, apesar de ambas serem 8 horas de sono. Provavelmente você vai ter um prejuízo no seu sono profundo. Então, no sono profundo, que geralmente ocorre no início, no início da noite, até o início da madrugada, que é o maior volume de sono profundo que a gente tem, responsável por diversas funções essenciais aqui que eu já citei, consolidação da memória e tudo isso, ele vai ser extremamente prejudicado. E é engraçado porque eu não tô aqui com relógio, mas eu tenho um relógio que ele mede a qualidade do meu sono, quantidade de horas que eu durmo, quanto tempo que eu fico no sono REM, quanto tempo que eu fico no sono profundo, quanto tempo que eu fico no sono leve, e ele dá uma pontuação ao final. Então, eu comecei a ser um pouco neurótica com isso, porque eu sempre quero estar com o relógio dormindo para eu saber se eu dormi bem ou se eu dormi mal. Mas, de fato, independente de você ter um relógio assim ou não ter um relógio assim, você se auto-percebendo, se observando durante o dia, você vai conseguir identificar se você está simplesmente descansada ou se você está fazendo uma atividade com uma sonolência, com uma leseira, e aí provavelmente é por conta de um sono que você não teve com boa qualidade. E o segundo ponto, também relacionado ao sono, é você acordar já com o celular na mão. E eu tinha esse hábito, gente, eu sempre durmo com o meu celular carregando do meu lado, e eu acordava, já pegava o celular, nem saía da cama, já pegava o celular e ficava. Quando eu via, eu já estava há 10, 15, 20 minutos assistindo vários vídeos, absorvendo várias informações, abrindo meu WhatsApp, abrindo meu e-mail, abrindo o Instagram e imersa naquele conteúdo altamente convidativo, intenso, rápido, superficial e cheio de estímulos. Logo, assim que eu despertava, que eu abria meus olhos para o novo dia.
Então vocês podem imaginar que esses estímulos artificiais, intensos, superficiais, e eles de fato, eles são artificiais, então eles não deveriam estar nesse momento do dia que eu tô acordando, que eu tô despertando, que eu tô reconhecendo onde é que eu tô. Peraí, deixa o meu cérebro acordar em paz. Não, você já se coloca cheio de estímulos e esses estímulos muitas vezes nos deixam mais acelerados, mais ansiosos, aumentam o nosso cortisol, que é o hormônio do despertar, mas ele geralmente ele vai sendo, ele vai crescendo ao longo da manhã e não imediatamente quando você acorda. Então você acorda, já pega o celular, é um pico de cortisol por meio de algo artificial. Além disso, você tá se enchendo de informações muitas vezes impertinentes para aquele momento do seu dia ou impertinentes para você, e você tá lotando a sua cabeça de coisas que podem te deixar ansiosa, preocupada, desnecessariamente, logo nas primeiras horas da manhã. Então, isso acontecia comigo e era uma rotina de toda hora acordar, pegar o celular e ficar lá. Além do tempo que eu perdia, né, que eu poderia estar adiantando a minha manhã, adiantando minhas coisas, vivendo a minha vida, entende? Sendo produtiva e fazendo as coisas com calma, né? Porque você fica lá no celular e quando você vê, meu Deus, já tô atrasada, tenho que correr. Então você já acorda assim acelerada e isso não é legal. E eu tava sentindo isso e comecei a não mais agir dessa forma. Eu justamente cortei da minha agenda, cortei da minha rotina esse comportamento de acordar e pegar o meu celular. O que hoje em dia eu faço? Eu acordo, meu celular tá carregando do meu lado, eu pego ele, deixo ele na sala, porque de manhã eu tenho um momentozinho de leitura matinal, depois eu vou pra academia. Então eu acordo, vou no banheiro, escovo meu dente, lavo meu rosto, faço café, sento para ler um pouquinho, vou para academia e eu não entro no meu celular, não entro no WhatsApp, não entro nas redes sociais, não entro no meu e-mail, não entro em nada, não abro meu celular. A única coisa que eu vejo é o meu sono, se quantas horas eu dormi, se eu dormi bem. Mas eu não pego o celular. Eu vou pegar o meu celular, ver as notícias do dia, me inteirar nas coisas quando eu volto da academia, quando eu tô em casa muitas vezes. Então, isso com certeza tornou o meu dia muito mais leve, a minha manhã muito mais satisfatória, muito mais produtiva. E com certeza, além de dormir mais cedo, acordar sem o celular na mão fez toda a diferença na minha rotina. Em terceiro lugar, um terceiro comportamento que eu tirei da minha vida. Na verdade, assim, eu melhorei muito essa questão de comer mal e comer em horários aleatórios. Sabe quando você acorda, aí tu esquece de comer e tu vai almoçar. Quando tu vai almoçar, já é quase 2 horas da tarde, que você lembrou que você tem que comer alguma coisa. Isso quando você no seu trabalho não comeu qualquer besteirinha lá antes do almoço. E aí você foi almoçar quase 2 da tarde. E aí quando você foi almoçar, você estava cheia de fome. E aí você colocou aquele prato de peão, né? Porque você tá com fome. E aí você comeu, você ficou cheia. Tu ficou cheia. Aí na hora de voltar pro trabalho, dá aquela leseira, aquela moleza, né? Aquele estado letárgico. Você já não tá conseguindo trabalhar com o mesmo ritmo, mesma concentração, porque o teu corpo tá todo voltado para digerir aquele excesso de comida que você comeu. E aí, o que você faz? Você fica muito tempo sem comer de novo, porque o teu corpo tá cheio de comida, então você não sente fome. E aí, quando você chega em casa às 7 horas da noite, você chega de novo cheia de fome. E aí você ataca a geladeira, você come qualquer coisa, você pede comida no iFood e você vai dormir de novo com o estômago cheio. E quando você vai dormir com o estômago cheio, o seu corpo, ao invés de ser
de ser focado, de ficar focado nesse descanso, nessa energia que ele precisa renovar para que você consiga no próximo dia render, ele está todo voltado novamente para a digestão daquele alimento que você comeu e dormiu, sem esperar, né? Sem comer uma coisa pesada, comer uma coisa gordurosa, comer uma fritura, comeu assim algo que pesado, sabe? Que pesou no teu corpo e o teu corpo tá lá digerindo. E eu vou falar que isso aconteceu comigo, foi quando? Foi, eu acho que no sábado, de sábado para domingo, porque no final de semana eu abro um pouquinho as exceções da minha rotina. Então, assim, final de semana, às vezes eu saio à noite, aí eu como uma coisa, né, um pouco mais pesada, ou até em casa eu faço uma coisa diferente. E aí no sábado eu tinha comido pizza. E eu fui logo dormir, assim, 1 hora depois eu fui dormir. Gente, é impressionante. Eu dormi mais horas do que eu geralmente durmo durante a semana. Porém, mesmo assim, o meu relógio sinalizou que meu sono tinha sido razoável. Nota 60 e poucos. Geralmente, minha nota é sempre acima de 8. Minha pontuação do sono. Mas foi a nota 60 e pouco. Por quê? Ah, eu dormi mais horas, né? Eu acordei mais tarde. Por que será que isso aconteceu? Porque eu fui dormir com a barriga cheia. Eu fui dormir assim, meio que tequazia, de tanto que eu tinha comido. E de fato, isso faz total diferença. Não precisava nem do relógio para poder saber disso. Porque se você dorme mal, dorme cheia, você dorme mal. E aí, por consequência, o seu dia você vai estar muito mais cansada, muito menos ativa, com muito menos capacidade de se concentrar, de focar numa atividade, muito mais dispersa. Então, o comer mal e comer em horários desregrados, desregulados, sem aquela rotina, sem aquela comida leve, sem aquela comida equilibrada, faz total diferença enquanto você é capaz de ser produtiva, de render no seu dia, de se sentir descansada, de se sentir motivada. E essa questão de comer em horários irregulares também é algo que faz todo sentido. Como eu falei, se você está muitas horas sem comer e você vai comer, você tende a comer mais quantidade. E se você tende a comer mais quantidade e está próximo da hora do sono, isso pode prejudicar o seu sono. E outra, quando a gente vai comer, quando a gente vai comer com muita fome, a gente tende a comer mais do que se a gente fosse comer e não estivesse com tanta fome, mais do que o suficiente para nos satisfazer. Isso acontece muito, igual quando você vai no supermercado com fome. Não vá no supermercado com fome, você vai gastar mais, você vai comprar coisas mais calóricas também do que se você fosse no supermercado alimentado sem fome. Então, com certeza, o comer mal e comer em horários irregulares prejudica demais a produtividade, até porque o alimento é o nosso combustível, né? O combustível para o nosso corpo. Se a gente coloca dentro da gente um alimento que seja ultraprocessado, que tenha excesso de açúcar, excesso de gorduras, o nosso corpo não vai desempenhar igual. O nosso desempenho vai ser muito inferior do que poderia ser. Então é claro que exceções existem, mas o que eu tô falando aqui nesse vídeo é sobre rotina. Isso não pode ser a nossa rotina. E em quarto lugar, que tem muito relação com a alimentação, é a questão de você ter um comportamento no seu dia rotineiro, de estar sempre evitando o esforço físico. Tudo que você faz, você precisa de uma muletinha. É uma escada rolante, é um elevador, é um carro. É óbvio que se você está trabalhando o dia todo, você está cansada, você já foi para academia. Não tô falando desse tipo de questão, mas assim, você muitas vezes é uma pessoa sedentária, que não faz uma atividade física ou que não faz uma atividade física todos os dias. Você não está se movimentando, a gente tem que se movimentar diariamente, idealmente, né? Como dizem, 10 mil passos por dia, mas a gente não dá nem 2 mil. A gente fica no escritório trabalhando sentada, aí, né, sai do trabalho, entra no carro ou entra no transporte público, fica sentada.
Quando a gente chega em casa é o elevador. Quando a gente vai para os lugares, a gente sobe a escada rolante e não a escada normal. Então, assim, a gente está sempre evitando o esforço. Então, se colocar intencionalmente para fazer algum esforço físico, se movimentar durante o dia, é uma questão de hábito mesmo, de rotina. Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão da quantidade de passos, né? Porque mostra o quanto a gente é sedentária ou não. Inclusive, não é porque eu faço atividade física todos os dias, eu faço 1 hora, no máximo 1 hora e meia de exercício físico diário. Dependendo da intensidade desse exercício físico, eu sou considerada sedentária, né? Tem essa questão. Porque para não ser considerado sedentária, de acordo com o Ministério da Saúde, a pessoa tem que fazer, se eu não me engano, de 30 a 45 minutos de atividade moderada por dia, de moderada a intensa por dia. Então, assim, se a pessoa faz menos do que isso, se é uma atividade muito leve, se é uma caminhada, se é uma bike assim bem levezinha, inclusive se a pessoa faz todos os dias, mesmo assim ela é considerada sedentária. Não, se eu não me engano, acho que é 150 minutos de atividade moderada, não é nem tipo 1 hora e meia por dia. Não estou calculando bem aqui, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Vocês podem, inclusive, entrar no Google, até sugiro para vocês que vocês coloquem assim, né? Busquem, né, no Ministério da Saúde esse dado importantíssimo para a gente ter uma noção do quão sedentário é a nossa vida. Então, se eu faço 1 horinha de atividade física leve por dia e fico o dia inteiro sentada no computador, eu fico o dia inteiro sentada, e depois eu vou pro carro, e depois eu vou pro ônibus, eu vou pra escada rolante, eu posso sim ser considerada sedentária. Então, a gente tem que ter muita consciência disso e parar de evitar esforço a todo custo, né? Então, às vezes a gente vai comprar um pão, a gente pega, sei lá, aquela bicicletinha elétrica para ir ali comprar o pão na esquina. Então, assim, às vezes a gente pode simplesmente subir 2 lances de escada, a gente vai de elevador. Então, assim, ter essa consciência é importante, porque o exercício físico, ele é extremamente necessário, porque ele estimula a produção de diversos hormônios, diversos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a endorfina. Inclusive o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que estimula a neuroplasticidade, aumenta a memorização, o aprendizado. E todos esses outros neurotransmissores que eu citei, serotonina, noradrenalina, eles são responsáveis pelo estado de bem-estar, pela motivação, pela tomada de decisão, pela concentração, pelo foco. Então, eles promovem todos esses benefícios pra gente, pro nosso corpo. Então, como que você quer ser uma pessoa produtiva se você está se privando desses benefícios? Então, esses benefícios fazem com que o nosso dia seja muito mais produtivo. Então, se eu faço uma atividade física, um exercício físico de manhã, fazendo um parênteses, a atividade física é diferente de exercício físico. A atividade física é qualquer atividade que você faça no seu dia que demande ação, movimento. Então, assim, se você vai no mercado andando, se você vai comprar um pão, se você levanta da sua cadeira para fazer um café, se você estende roupa, vai lavar roupa, isso é uma atividade, vai passar pano na casa, isso é classificado como atividades físicas. Agora, o exercício físico é uma espécie de atividade física direcionada para um objetivo específico. Então, é quando você vai na academia, você faz um determinado esporte, é natação, é vôlei, é um pilates, é corrida. Então, assim, isso é um exercício físico. E ele promove todos esses benefícios que eu falei aqui, que são essenciais para que você se sinta produtiva e tenha mais motivação, esteja mais desperta no seu dia
num estado, né, de vigília pleno e não sonolenta, com sono. Eu de segunda a sexta vou para academia de manhã. Isso com certeza é o ponto alto da minha manhã, porque faz com que eu fique muito mais disposta, tenha muito mais rendimento, eu desempenhe muito melhor durante o dia quando eu vou para academia de manhã. Quando eu não vou, inclusive no final de semana, geralmente no sábado, eu não faço nenhum exercício físico na parte da manhã. Eu já tô mais, fico durante a manhã mais letárgica durante a tarde, faz toda a diferença. Então, se você está sempre evitando esforço físico no seu dia, isso com certeza é uma rotina que você deveria cortar da sua agenda do seu dia. Bom, e algo também muito importante que talvez esteja sabotando a sua produtividade e é um pouco contraintuitivo, é você fazer hora extra. Então, muitas vezes você acha que você precisa trabalhar mais horas para ser mais produtiva. Mas se isso é uma rotina na sua vida, claro, existem algumas circunstâncias que a gente precisa sim fazer hora extra, porque é um projeto específico no trabalho, é uma demanda específica, pontual, é uma ausência de alguém que você precisa cobrir. Então são questões pontuais. Agora, se isso vira uma rotina na sua vida, se você está sempre trabalhando, fazendo hora extra, trabalhando mais horas diariamente, isso sem dúvidas está atrapalhando, sabotando a sua produtividade. E por que que isso acontece? Em primeiro lugar, mais horas de trabalho não quer dizer que você vai estar trabalhando de forma focada e tendo resultado. Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então você pode simplesmente estar trabalhando várias horas e se distraindo, aí pega o celular, aí volta para o relatório do trabalho, aí abre o e-mail, aí fala com um coleguinha do lado. Então, assim, o trabalho de fato em si, líquido, as horas líquidas trabalhando de fato, provavelmente são menos horas, né, do que aquelas horas extras todas que você está fazendo. Mas tem um outro fator. Quando a gente está o dia todo trabalhando e a gente chega um momento do horário do dia, eu sou assim, quando chega 4 e pouca da tarde, 5 horas, eu já tô assim, cansada, sabe? De raciocinar. Eu não quero mais raciocinar, não quero mais fazer nada. Mas às vezes eu não conseguia acabar o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo uma coisa e eu preciso acabar, na minha cabeça, eu preciso acabar naquele momento. Mas eu não tô rendendo igual. Eu sinto que eu não tô rendendo igual. Eu tô mais dispersa. Chega uma hora que eu tô mais dispersa. Eu não tô conseguindo raciocinar. Tô com dificuldade de chegar às conclusões, de escrever as coisas que eu preciso escrever. Já não tô conseguindo achar as soluções para as questões do trabalho. E aí eu fico me forçando. Acontecia isso, eu ficar me forçando a trabalhar mais horas para terminar aquilo. Aí muitas vezes eu trabalhava mais 2, 3 horas para terminar aquilo. E aí acontece isso, você tá num pico, provavelmente, frequentemente no início da manhã, até o meio da tarde, no máximo, o nosso pico de energia, ele tá assim nas alturas, né? O cortisol. Então vai chegando o final da tarde, o cortisol vai diminuindo, a melatonina vai aumentando. Isso quando o teu ciclo circadiano está regulado, né? Vamos supor que você não é uma pessoa que fica acordada de madrugada e nem toma café até altas horas da noite. Então, se o seu ciclo circadiano está regulado, no final do dia você está mais prostrada, mais cansada, mais lenta. Então não vale a pena você insistir trabalhando, porque o seu rendimento vai diminuir. Você como se você tivesse assim dando murro mesmo em ponta de faca, entendeu? E acontecia isso comigo. Aí eu comecei a mudar isso, eu falei, não, cara, eu lendo livros, né? Inclusive eu tenho um livro aqui muito bom que eu li, Trabalho Focado, que mudou minha percepção em relação a isso. Eu falei, não, eu não vou
me forçar mais, porque eu não tô rendendo, eu tô vendo que eu tô demorando, sei lá, 30 minutos, 1 hora para fazer uma coisa que eu faria em muito menos tempo. E aí eu comecei a parar o que eu tava fazendo, ó, amanhã eu continuo. E é impressionante que esse amanhã eu continuo foi a solução para os meus problemas. Porque depois de uma noite de sono, do corpo descansado, do cérebro resetado, digamos assim, eu conseguia sentar aqui e na hora vinha a solução para minha questão. Eu conseguia fazer rapidinho o que eu estava quebrando a cabeça no dia anterior para conseguir concluir. Então é impressionante como fazer hora extra com frequência pode ser prejudicial, pode ser uma rotina muito prejudicial, justamente para aquilo que você, para aquilo pro que você quer fazer hora extra. Então você quer fazer hora extra para produzir mais, para ter os resultados que você quer, para entregar algo que você precisa entregar no trabalho, mas você está justamente sabotando essa produtividade ao estar sempre estendendo o seu trabalho pela noite adentro. E o sexto ponto que eu quero falar é você que é relacionado a essa questão do trabalho, você gastar muito tempo, muitas horas em tarefas superficiais. Você ficar toda hora abrindo o seu e-mail, entrando no seu celular para ver se alguém do trabalho mandou mensagem, entrando no WhatsApp. Você ficar fazendo tarefas assim operacionais que você de repente poderia delegar para outra pessoa, ou porque você poderia ou que você poderia fazer em outro momento, mas você escolhe fazer justamente para que seja um alívio daquele trabalho mais complexo, mais demorado, que te demanda mais esforço cognitivo para concluir, sabe? Então você fica toda hora pausando o que você realmente tinha que fazer para poder fazer coisas aleatórias e você tem uma falsa sensação de produtividade por conta disso. Ó, eu tô respondendo e-mails, tô aqui respondendo meus colegas de trabalho, tô aqui concluindo uma coisinha aqui que eu devia fazer. E aí você sente que você está fazendo, trabalhando, mas não está de fato fazendo o que você deveria fazer, o que é mais importante no seu trabalho. O que é essencial, justamente porque é mais complexo, mais demorado, te demanda mais esforço, aí você vai adiando e vai fracionando com um monte de distração naquilo. Então, esse hábito de ficar gastando tempo com coisas aleatórias que poderiam ser delegadas ou poderiam ser colocadas num bloco de tempo específico do teu dia, pré-definido, e você fica salpicando os seus horários com essas atividades para te dar uma sensação de alívio daquilo que você realmente precisa fazer, esse comportamento com certeza, sem dúvidas, está fazendo com que você seja uma pessoa muito menos produtiva e no final do dia tenha que fazer hora extra e se sinta mais cansada. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Vamos recapitular quais são as rotinas que sabotam a sua produtividade que você deveria tirar da sua agenda agora. Dormir tarde e poucas horas. Acordar com o celular na mão. Comer mal em horários irregulares. Evitar esforço físico no seu dia, né? Ser uma pessoa sedentária. Fazer hora extra com frequência e gastar tempo demais em tarefas superficiais e não essenciais para o seu trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, deixe nos comentários quais dessas rotinas que você atualmente adota e você pretende eliminar da sua rotina, da sua vida, para ser mais produtiva, e se inscreva nesse canal se você gosta desses assuntos, se você tem interesse nesses assuntos sobre produtividade, organização de tempo, gestão de rotina, que eu com certeza vou poder te ajudar em todas essas questões que fazem parte da nossa vida e que se a gente consegue lidar da melhor forma possível, a gente se torna uma pessoa muito mais produtiva, muito mais feliz, muito mais organizada. E é isso. Tchau, tchau.